Imagine descobrir que um milionário, após viver décadas cercado de luxo, riqueza e poder, carregou em silêncio um segredo tão profundo que só teve coragem de revelar no momento do seu último suspiro. Agora pense comigo, e se esse segredo pudesse mudar não apenas sua vida financeira, mas a forma como você enxerga o mundo, o propósito da sua existência e até o que você deixará como legado quando não estiver mais aqui? Se você ficar comigo até o fim deste vídeo, vai conhecer essa revelação chocante e entender como aplicá-la à sua própria vida, porque talvez o que você procura há anos esteja escondido exatamente aqui. Mas antes, preciso te fazer um convite. Assista cada detalhe, porque nos próximos minutos você não vai ouvir apenas a história de um homem. Vai se deparar com um espelho que pode revelar verdades sobre você mesmo. Este não é um daqueles vídeos genéricos sobre riqueza. O que você vai descobrir tem o poder de romper cadeias invisíveis que te prendem a uma vida comum e abrir portas para um caminho de abundância, clareza e propósito. Esse milionário não era apenas mais um nome entre os ricos e poderosos. Sua vida foi marcada por conquistas grandiosas, mas também por um silêncio perturbador. Enquanto muitos o invejavam pela fortuna, poucos sabiam que por trás dos olhos cansados e da postura altiva havia uma verdade guardada a 7 chaves. Ele não compartilhava, não escrevia, não deixava escapar, até que a proximidade da morte o forçou a abrir os lábios e soltar palavras que mudariam tudo. Você está prestes a ouvir essa revelação, mas cuidado, talvez ela incomode, talvez ela te provoque, talvez ela vire sua vida de cabeça para baixo. Só posso garantir uma coisa: depois de conhecer esse segredo, você nunca mais verá o dinheiro, a felicidade ou o sentido da vida da mesma maneira. Antes de continuar, eu preciso te pedir algo importante. Se essa história já despertou algo dentro de você, deixe o seu like agora mesmo e se inscreve no canal. Isso não é apenas um gesto, é uma forma de mostrar ao YouTube que esse conteúdo faz sentido. E assim ele chega a mais pessoas que, como você, também precisam dessa revelação. Faz parte de algo maior. Uma comunidade de pessoas que buscam não apenas riqueza, mas propósito e transformação. Clica agora, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo e você não vai querer perder. Ele nasceu em uma família simples, sem privilégios, sem sobrenome poderoso, sem herança garantida. Cada conquista foi fruto de esforço, disciplina e uma inteligência que parecia sempre enxergar além do óbvio. Ainda jovem, percebeu que o mundo não recompensava apenas quem trabalhava duro, mas quem conseguia pensar diferente, enxergar oportunidades onde outros só viam riscos. Foi assim que construiu seus primeiros negócios, um passo de cada vez, até se tornar uma figura quase lendária nos círculos financeiros. Aos olhos da sociedade, sua vida era um espetáculo: mansões, carros luxuosos, viagens exclusivas, obras de arte raras. Ele estava sempre presente nas colunas sociais, nas capas de revistas, em entrevistas onde falava de sucesso e prosperidade. Mas, entre os que o conheciam de perto, havia algo que chamava a atenção: um silêncio constante quando o assunto ia além do dinheiro. Ele desviava conversas, evitava intimidades e sempre parecia carregar dentro de si um peso que ninguém conseguia explicar. Amigos comentavam em jantares: ele tem tudo, mas parece que algo o incomoda. Sócios percebiam em reuniões: é como se guardasse uma verdade que nunca compartilha. Até familiares notavam: por trás de todo esse brilho, há uma sombra que não conseguimos alcançar. Era como se sua fortuna fosse apenas uma muralha construída para esconder algo muito mais valioso, ou talvez muito mais doloroso. Essa dualidade fazia dele um enigma.
Quem olhava de fora via apenas o milionário, mas quem o observava de perto sabia. Havia uma história não contada, um segredo que um dia teria que vir à tona. Com o passar dos anos, o silêncio dele se tornava cada vez mais evidente. Não era apenas discrição, era quase um muro. Ele podia falar de números, estratégias, investimentos e negócios por horas. Mas quando alguém o questionava sobre felicidade, espiritualidade ou propósito, seus olhos perdiam o brilho e a conversa era desviada. Era como se essas perguntas tocassem em algo que ele não queria, ou talvez não podia, revelar. Os que conviviam de perto começaram a notar sinais. Certa vez, em uma celebração luxuosa de aniversário, enquanto todos brindavam a sua saúde, ele permaneceu sério, olhando para o vazio, como se estivesse em outro lugar. Em outro momento, durante uma reunião importante, um sócio ousou dizer: "Você venceu todos nós nos negócios, mas parece perder em algo muito mais essencial." O milionário apenas sorriu, sem responder. Havia também sua relação com a família. Os filhos, mesmo cercados de privilégios, sentiam que havia uma barreira invisível. Ele os amava, mas raramente compartilhava conselhos de vida. As poucas palavras que deixava escapar eram carregadas de mistério, como se falassem códigos que só fariam sentido no futuro. Esse enigma despertava ainda mais curiosidade. O que ele escondia? Um erro do passado? Uma dor nunca superada? Ou seria um conhecimento tão poderoso que poderia mudar tudo se fosse revelado antes da hora? Cada detalhe aumentava a expectativa. E quanto mais o tempo passava, mais crescia a sensação de que esse segredo não poderia ser contido para sempre. O tempo implacável começou a cobrar seu preço. O homem que um dia parecia invencível, sustentado por negócios sólidos e uma imagem de poder absoluto, agora enfrentava aquilo que nem a fortuna mais imensa consegue comprar: os limites da própria vida. Sua saúde começou a se deteriorar silenciosamente, até que o inevitável chegou. Ele estava deitado em uma cama de hospital, cercado por máquinas, médicos e, sobretudo, por aqueles que esperavam ansiosos por uma despedida e talvez por respostas. Naquele ambiente frio, iluminado por luzes artificiais, o milionário parecia mais humano do que nunca. O olhar firme de outrora agora era frágil, mas carregava uma intensidade incomum, como se finalmente tivesse decidido que era hora de soltar aquilo que guardou por tanto tempo. O silêncio da sala era quase insuportável. Os familiares, imóveis, aguardavam. Cada segundo parecia eterno. Então, ele quebrou o silêncio. Com voz fraca, mas clara, proferiu palavras que chocaram a todos. "A vida nunca esteve no dinheiro que acumulei. O verdadeiro tesouro estava em algo que eu ignorei por muito tempo." Houve um suspiro coletivo. Olhares se cruzaram, lágrimas começaram a escorrer. Aquela revelação não era apenas uma frase solta, era o início de um segredo que mudaria para sempre a memória dele. Ele continuou com esforço. "Passei minha vida acreditando que a riqueza era o objetivo. Hoje, no fim da jornada, entendo que a verdadeira riqueza está em algo que nenhum banco pode guardar, nenhum cofre pode prender, nenhum ladrão pode roubar." Naquele instante, todos sabiam que estavam diante de uma confissão que não tinha preço. O mistério que durou décadas finalmente começava a ser revelado. O quarto do hospital parecia ter parado no tempo. Cada palavra que saía de seus lábios era carregada de um peso indescritível, como se fossem gotas de ouro caindo no silêncio. A família se inclinava para ouvir, temendo que aquele sopro de vida se apagasse a qualquer momento. E então, com uma calma que contrastava com o desespero do instante, ele disse: "Eu descobri tarde demais que a maior fortuna não está no que você possui, mas no que você se torna."
O dinheiro compra conforto, mas não compra propósito. Constrói palácios, mas não constrói paz. Ele é apenas um meio, nunca o fim. Essas palavras ecoaram como um trovão na mente de todos ali presentes. Alguns choravam em silêncio, outros se entreolhavam, sem saber como reagir. Ele prosseguiu, com a voz entrecortada. Meu maior erro foi acreditar que acumular seria vencer. Mas a vida me mostrou que acumular sem compartilhar é apenas perder tempo. A verdadeira riqueza está em servir, em amar, em deixar marcas que não desaparecem com o tempo. Quando percebi isso, já era tarde para viver plenamente, mas não é tarde para vocês que me escutam agora. O segredo, finalmente exposto, não era um código financeiro, uma fórmula matemática ou uma estratégia escondida dos livros de negócios. Era uma verdade simples, mas poderosa. A riqueza que importa não é contada em cifras, mas em impacto, em vidas tocadas, em amor compartilhado. Naquele momento, o milionário não falava como um homem de negócios, mas como alguém que havia atravessado o abismo da existência e, no último instante, encontrado a resposta que buscou em silêncio durante toda a vida. O silêncio após aquelas palavras parecia mais ensurdecedor do que qualquer barulho. A família, que até então estava aflita com a fragilidade do corpo dele, agora estava paralisada pelo peso do que havia acabado de ouvir. Não era apenas uma confissão tardia, era um choque de realidade que atravessava cada coração presente. A esposa, que havia vivido décadas ao lado dele, não conteve as lágrimas. Não eram lágrimas de dor apenas, mas de compreensão. Pela primeira vez, ela entendia o vazio que o acompanhara por tantos anos. O filho mais velho, acostumado a herdar responsabilidades financeiras, olhava para o pai como se o visse de verdade pela primeira vez. Os mais jovens, que sempre pensaram que tudo se resumia a manter a fortuna, agora sentiam um frio na espinha. Aquela revelação mudava completamente o peso do legado que receberiam. Alguns parentes se entreolhavam como quem busca explicação para um enigma. Como não vimos isso antes? Parecia ser a pergunta não dita nos olhos de todos. Um dos netos, ainda jovem, aproximou-se e segurou a mão fraca do avô, como se quisesse absorver cada palavra para nunca esquecer. A atmosfera do quarto havia mudado. Não era mais apenas a despedida de um homem rico, mas o nascimento de uma nova consciência em cada pessoa ali. Todos percebiam que não haviam sido chamados apenas para assistir a um fim, mas para testemunhar o início de algo maior, uma mudança de mentalidade que poderia atravessar gerações. O segredo que ele carregou até o último suspiro não foi apenas revelado, foi plantado como uma semente no coração de cada ouvinte. E como toda semente, um dia iria florescer. Depois daquele dia, nada mais foi igual. A fortuna em números, ações, imóveis e bens continuava existindo, mas agora parecia ter perdido parte do brilho. O verdadeiro legado não estava nos cofres, abarrotados, mas nas palavras que ecoaram de um leito de morte e ficaram gravadas como fogo no coração de todos que as ouviram. A família, antes acostumada a pensar apenas em preservar o patrimônio, começou a enxergar o dinheiro sob outra ótica, como um instrumento, não como um trono. O filho mais velho, que já administrava negócios, decidiu que não queria ser lembrado apenas como o herdeiro de um império, mas como alguém capaz de multiplicar valores humanos junto com os financeiros. Os mais jovens passaram a buscar projetos que impactassem a vida de outros, escolas, instituições, fundações, como se a última confissão do pai tivesse acendido neles uma chama impossível de apagar. Entre amigos e sócios, a história se espalhou rapidamente. Você ouviu o que ele disse antes de partir? Era a frase repetida em reuniões e encontros. Muitos começaram a refletir sobre suas próprias escolhas
questionando se estavam correndo atrás de números ou de sentido. O segredo revelado não ficou preso a um quarto de hospital. Ele se tornou uma herança invisível que ultrapassou fronteiras. O milionário não deixou apenas bens materiais. Deixou uma lição capaz de atravessar gerações. Que a verdadeira riqueza não é a que você guarda nos cofres, mas a que você deposita nos corações. E esse legado, ao contrário do dinheiro, jamais pode ser perdido ou roubado. A história desse milionário não é apenas um relato distante sobre alguém que acumulou fortunas e morreu deixando uma frase impactante. Ela é, na verdade, um espelho. Cada palavra dita naquele leito de morte carrega uma verdade que atravessa tempo e espaço, de que o dinheiro, por mais útil que seja, jamais poderá substituir o sentido da vida. Quantas vezes você já acreditou que sua felicidade dependia apenas de conquistar mais salário, mais bens, mais reconhecimento? Quantas vezes já correu atrás de metas impostas por outros sem se perguntar se aquilo realmente preenchia sua alma? É justamente nesse ponto que o segredo se torna um presente para nós. Ele nos mostra que perseguir riqueza sem propósito é como construir um castelo sobre a areia. Basta uma onda mais forte e tudo desmorona. O ensinamento é claro: use o que você possui, mas não permita que o que possui use você. Dinheiro é ferramenta, nunca destino. Ele pode abrir portas, mas não dá sentido ao que você encontra do outro lado. A verdadeira vitória é viver de tal forma que, quando o seu último suspiro chegar, você não precise lamentar por ter investido sua vida nas coisas erradas. Esse segredo nos desafia a redefinir o que chamamos de sucesso. Não é apenas ter, mas ser. Não é apenas acumular, mas compartilhar. Não é apenas conquistar, mas deixar marcas que inspiram outros a irem além. Porque no fim, a vida não perguntará quanto você ganhou, mas sim quanto você transformou. No final das contas, o segredo daquele milionário não era sobre cifras escondidas em paraísos fiscais, nem sobre fórmulas mágicas para enriquecer rapidamente. Era algo muito mais profundo. Uma revelação que não cabe em cofres, mas que cabe no coração de qualquer pessoa disposta a ouvir. Ele descobriu tarde demais que viver não é apenas acumular, é investir no que realmente permanece. E aqui está a provocação. Se hoje fosse o seu último dia, o que você deixaria como legado? Apenas bens materiais que podem ser gastados, disputados e esquecidos, ou um impacto tão forte que continuaria ecoando nas vidas daqueles que você ama? A vida nos oferece escolhas diárias, e a maior delas é decidir se queremos ser lembrados apenas pelo que tivemos ou pelo que fomos. O milionário, em seu último suspiro, nos ensinou que a verdadeira imortalidade está em plantar sementes que florescem depois que partimos. E esse é um chamado urgente para todos nós. Ainda dá tempo de mudar a forma como vivemos, ainda dá tempo de escolher um caminho de propósito. Então, não guarde este segredo só para você. Leve-o adiante. Use sua vida para tocar outras vidas. Transforme seus dons, recursos e tempo em algo que faça diferença. Porque no fim, não é a quantidade de zeros em sua conta bancária que contará, mas o número de corações que você inspirou e transformou pelo caminho. Agora que você conhece o segredo que um milionário guardou até o último suspiro, a pergunta é: o que você vai fazer com essa revelação? Porque não basta ouvir e se emocionar. É preciso agir. A vida é curta demais para ser desperdiçada apenas em correr atrás do que brilha por fora, mas não sustenta por dentro. O tempo é o nosso bem mais valioso e cada dia é uma oportunidade única de construir um legado que realmente importa. Não espere estar diante do seu último suspiro para perceber o que realmente tem valor. Comece hoje.
Escolha investir seu tempo em quem você ama. Escolha colocar propósito no que você faz. Escolha viver de forma que sua história seja lembrada não apenas pelas conquistas materiais, mas pela transformação que você causou no mundo. Esse vídeo não é apenas uma história, é um convite. Um convite para repensar prioridades, para reavaliar o que você chama de sucesso, para ousar viver de uma maneira que, no fim, não reste arrependimento, mas gratidão. E se esse conteúdo falou com você, se tocou algo dentro do seu coração, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque aqui sempre vamos trazer histórias e reflexões que não apenas informam, mas transformam. No fim da vida, não será sobre o que você acumulou, mas sobre o que você entregou. E acredite, esse é o verdadeiro segredo da riqueza eterna. Senhor, ao final desta oração, nós entendemos que nada neste mundo pode se comparar à tua presença. Toda riqueza é passageira, todo poder é limitado, mas o teu amor é eterno e a tua graça é infinita. Assim como aquele milionário descobriu no último suspiro que a verdadeira riqueza está em ti, hoje nós escolhemos não esperar o fim da vida para viver essa verdade. Queremos, desde já, colocar nossos passos em tuas mãos, nossos sonhos diante do teu altar e nosso coração aos teus cuidados. Que cada dia seja uma oportunidade de compartilhar amor, semear bondade e construir um legado que não se apaga com o tempo. Transforma-nos, Senhor, para que não vivamos apenas para conquistar coisas, mas para sermos instrumentos de transformação na vida de outros. Que a tua luz nos guie, que a tua força nos sustente e que a tua paz seja o tesouro que carregamos dentro de nós. E ao sairmos desta oração, que possamos sentir o teu abraço invisível, a certeza de que não estamos sozinhos e a convicção de que o maior segredo da vida não está no que temos, mas em quem somos em ti. Glória a Deus. Se essa mensagem já está tocando o seu coração e te fazendo refletir sobre a vida de um jeito diferente, retribua agora deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Isso não é só para ajudar o nosso trabalho, é para garantir que você continue recebendo conteúdos que podem transformar sua forma de viver, assim como esse segredo transformou a vida de quem o ouviu.